Boa noite a todos. Muito obrigado, Estela, pelo convite. Eu, nos últimos meses, tenho trabalhado bastante sobre um tema aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Na verdade, só para mostrar que a apresentação existe e que eu fiz o homework, fiz o trabalho de casa. Mas eu não vou usar essa apresentação aqui, nós vamos bater um papo. Então, ali foi só para mostrar que existe, não foi preguiça, tá lá. Então, esse tema, nós começamos a discutir ele lá no Encontro Nacional. É verdade que, alguns anos atrás, em outras oportunidades, eu já falei sobre isso também, já estudei bastante esse assunto. E lá no Encontro Nacional, né, que também já fiz aquela apresentação que nós fizemos no Encontro Nacional, eu fiz aqui em algum momento, e mais tarde a Dini me convidou para fazer essa palestra lá no último Urantiaton que teve ali, da Associação Urantia Internacional, que foi aí, acho que 1 ou 2 semanas atrás, né? Então, como eu já estava embalado mais ou menos nesse assunto, eu me organizei, né, para fazer essa apresentação, a, partindo daquela apresentação que eu tinha feito aqui, é, já no café, e que eu vou colocar de novo aqui. Não sei se eu estou compartilhando, acho que não. Não. É, vou colocar de novo aqui. Eu tive o cuidado até de fazer aqui, né, em vários idiomas. O Urante Atom foi em 4 idiomas, né? Eu fiz a apresentação em 3, porque não cabia as 4. Fiz um negócio tudo bonitinho lá, mas eu usei aquele material daquela apresentação que foi feita lá no Encontro Nacional, que foi repetida aqui, que é Eu e o Universo. Mas só que eu concentrei ali no Urante Atom a discussão em torno da questão do pecado e do mal, né? Falamos um pouquinho também da iniquidade. Então, é um assunto recorrente que eu tenho batido nas últimas semanas. E como vocês daqui, a maior parte de vocês, inclusive, já viu alguns desses slides, eu acho que vai ser mais interessante a gente aqui meio que bater um papo desse assunto aqui. E, claro, eu vou colocar algumas ideias, algumas reflexões aqui para a gente discutir, né? O grande problema sempre para todos nós é sempre a compreensão do que nós estamos fazendo aqui, né? De onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso trabalho, para onde nós vamos. Então, a gente discute isso recorrentemente. Mas sempre fica um negócio assim que a gente não consegue assimilar completamente, o que é natural. Nós fomos criados, dessa forma que nós fomos criados, imperfeitos, e imperfeitos, na verdade, nessa ideia da nossa criação aqui, não significa um imperfeito porque a gente está torto ou está errado, ou o braço não é como tinha que ser, ou a cor dos olhos não está certa, ou a gente não tem o conhecimento científico, ou a gente não tem o conhecimento intelectual. Então, inclui essas coisas também, mas a nossa imperfeição não está diretamente relacionada só com isso. A gente tem esses aspectos a serem considerados, mas, na verdade, o que
nós estamos buscando aqui de trabalhar a imperfeição que nós temos, é mais com relação a nosso sentido de pertencimento, de fazer parte desse reino de Deus, de fazer parte daquilo que é a criação de Deus. Por mais que a gente admita a ideia de que Deus nos criou e que nós estamos inseridos num contexto da criação magnífica que Ele fez, nós temos dificuldade de perceber exatamente o que que isso significa. Então, muitas vezes nós falamos do fato de que não existe nada fora de Deus, e essa é uma realidade mesmo, é uma verdade mesmo. Então, quem, quem admite, quem aceita, quem acredita, quem tem fé na existência de Deus, sabe que Ele é a origem e a causa de tudo. Então, não tem nada que possa existir fora dele. Não é que existe, assim, um, um mundo paralelo, um- alguns planetas que já existiam aí, que foram criados pelo Big Bang, se é que a gente pode falar que o Big Bang criou alguma coisa. Não é que já existia uma energia física, alguma coisa que estivesse fora de Deus. Então, Deus, de fato, é a fonte, é a origem de tudo, né? A gente tem que sempre que pensar em Deus, pensar nessa ideia de que não existe nada fora dele. Então, se não existe nada fora dele, significa que quem não está lá com Deus, quem não está nessa infinitude de Deus, não existe, não vai fazer parte de coisa nenhuma. Essa é que é a verdade. Então, por que que Deus nos criou? Ele já está lá, ele sempre foi aquilo que ele é perfeito, ele é absoluto, é onisciente, onipresente. Ele tem todas aquelas características que nós já sabemos que ele tem, mas que muitas vezes nós não pensamos a respeito delas, né? Então, por que que ele nos criou se ele já, teoricamente, né, ele tem tudo o que ele precisa, ele tem tudo o que ele deseja, ele tem, teoricamente, ele não precisaria de nós para nada, porque ele já é um ser existencial e a gente poderia dizer que ele se basta a si mesmo, né? Então, por que que ele teria nos criado? E nós já discutimos em outras oportunidades, inclusive na última que eu estive aqui, que uma das coisas que Deus não é, nós já falamos disso, é que ele nunca foi imperfeito, ele sempre foi perfeito. Então, se ele sempre foi perfeito, ele nunca viveu a experiência da evolução. Ele nunca teve que aprender, nunca teve que fazer, experienciar as coisas para entender como elas funcionam e qual é a melhor maneira de fazer todas as coisas. Quando eu estou falando de coisas, eu estou inserindo as coisas, os objetos, a matéria, a não matéria, o espírito, tudo que pode ser não personalidade. E também estou inserindo as personalidades nesse negócio, que são coisas diferentes, né? Então, por que que ele fez todo esse negócio aqui, se teoricamente ele se basta, né? E a questão principal é que, assim, ele de fato se basta, porque ele sempre existiu dessa forma que ele é. Ele não precisaria ter mais nada. Mas dentro da natureza de Deus, existe aquilo que a gente chama que é o existencial,
que é exatamente o fato de Deus ser, e ter sido e vai ser sempre aquilo que ele é. Não vai mudar, né? Então, essa natureza existencial dele, que inclui a perfeição dele, inclui a divindade dele, inclui a característica espiritual, tudo isso daí faz parte de uma coisa que a gente poderia chamar meio que o corpo que a gente consegue perceber de Deus. Então, para a gente entender um pouquinho esse negócio, vamos fazer uma analogia. Nós podemos pensar em cada um de nós aqui. Então, vou pegar aqui o Henrique, né, para não falar mal de ninguém aqui, vou falar mal de mim, então, né? Pega aqui o Henrique. O que que cada um de nós consegue perceber do Henrique? Qual é que é a ideia que o Henrique passa para cada um de vocês, tá? Então, muita gente pode olhar e falar assim: olha, tem esse corpo, né, essa maneira de ser do Henrique, mas o Henrique não é só isso. Eu carrego comigo uma porção de ferramentas, uma caixa de ferramentas. E essa caixa de ferramentas, ela inclui tudo que me cerca, tudo que me rodeia. Então, é assim, é a minha casa, o meu trabalho, a minha cidade, o meu carro, as pessoas que se relacionam comigo, tudo aquilo que de alguma forma tem algum contato comigo, faz parte de mim e configura uma caixa de ferramentas. Porque é dentro desse ambiente, dentro dessa experiência que eu estou vivendo, que eu interfiro nesse ambiente, eu vivo com esse ambiente, fazendo com que esse ambiente se pareça o mais e mais comigo, esteja mais adequado àquilo que eu acho que ele deve ser. Acontece que essa caixa de ferramenta inclui outras coisas também, e não só a minha vontade, não só o meu conhecimento, não só a minha experiência. Ela inclui tudo aquilo que eu recebi de herança desse meio ambiente que me cerca. Então, quando eu fui, meu pai e minha mãe lá me fizeram, que eu então me transformei num feto, né? Ali eu já comecei a receber informações nervosas, neurais, de que me fizeram desenvolver um processo emocional, daí eu nasci, foram sendo ensinadas coisas, transmitidas coisas que eu fui assimilando e absorvendo ao longo da minha existência. Então, muitas dessas experiências que me foram passadas, muitos desses ensinamentos, muitas dessas ideias, não foram desenvolvidas por mim. Eu recebi um pacote de informações e esse pacote ajudou a configurar esse ser que eu sou, de alguma forma. Então, a minha caixinha de ferramenta inclui o mecanismo de pensar, de agir, de reagir, de processar as coisas em cima de todo esse aprendizado que eu tive ao longo da minha vida. Aprendizado esse e procedimentos esses que não foram todos desenvolvidos por mim. Eu acabei assimilando essas ideias, acabei incorporando todas essas coisas no meu ser, porque isso é o que faz parte desse meio ambiente que me cerca. Eu não posso ser uma aberração, uma coisa completamente diferente de todo esse meio onde eu estou inserido. Então eu me ajusto a esse meio ambiente. Eu estou adequado a ele aqui. Então, se o homem veste calças, eu aprendi que eu tenho que vestir calça.
Se o homem vestisse saia, eu provavelmente estaria usando saia, não estaria usando calça. Agora, por que que eu tenho que usar calça e não saia e vice-versa? Então, essas coisas que nós vamos assimilando, elas se convertem num padrão de conduta que nós temos, num padrão de aprendizado, um padrão de assimilação, que faz com que a gente fique preso de alguma forma nesse conjunto, nessas coisas em que nós estamos inseridos, né? Então, o Henrique até gostaria de fazer algumas coisas diferentes, como eu tenho certeza que alguns de vocês gostariam de fazer. Mas a gente evita fazer, até porque, aquilo que eu falei, a gente não quer ser uma aberração ou não quer ser uma coisa que chame a atenção de uma maneira tal que todo mundo perceba que nós somos diferentes. E, de fato, na verdade, embora a gente adote esses padrões, todos nós somos diferentes uns dos outros. Não existe nenhum igual ao outro. Cada um de nós, tendo essa caixa de ferramentas que foi conquistada, tendo essa energia física, tendo essa hereditariedade de DNA e de outras coisas, tudo isso, tendo uma mente, um espírito, tudo isso faz com que cada um de nós sejamos diferentes. Nós realmente somos diferentes. Mas nós socialmente buscamos nos comportar de uma maneira parecida, por conta desses inputs que nós recebemos por toda a nossa existência. Então, eu estou falando desse meio perceptível que me envolve, né, que ajuda a construir a minha pessoa, ajuda a definir quem eu sou, e isso não existe só para mim. Isso existe para cada um de nós que estamos aqui. E isso existe também para Deus. Então, Deus também tem um meio perceptível, uma coisa perceptível da natureza dele, que faz parte dele. E esse meio ambiente, que é o meio perceptível de Deus, é o que nós chamamos de absoluto, é o que os reveladores chamam de absoluto, é a realidade absoluta. Então, nessa realidade absoluta do nosso Pai, lá existe aquilo que ele sempre foi, é e será. Então, tudo aquilo que existe ali é divino, é perfeito, é onisciente, onipresente, tudo aquilo ali é preenchido pela natureza do próprio Deus. Mas se a gente admitir que só existisse isso, essa realidade perceptível do nosso Pai, nós não teríamos como colocar a infinitude para o nosso Pai, o infinito para Ele. Por quê? Vamos pensar junto aqui. Se o nosso Pai já tivesse 100% completo com tudo que tem que existir dentro dele, né? Então tudo que tem que ser existencial já estivesse dentro dele, não haveria a possibilidade de desenvolver nada novo, de colocar ali nada novo. Então, por isso que a gente fala que Deus é existencial, porque esse ambiente absoluto que o nosso Pai vive é o que tem essa característica dessa existência perfeita, magnífica, que é a natureza do nosso Pai. Mas esse é um circuito fechado do qual nós não podemos fazer parte. Por quê? Primeiro, porque nós temos um começo. O nosso Pai não teve um começo. Então, nós temos um começo, a gente não estava fazendo parte desse ambiente existencial.
Nós somos imperfeitos. Mesmo que ele tivesse nos criado perfeitos, ainda persiste o fato de que nós tivemos um começo. Nós não somos primeira fonte de nada. Nós não somos capazes, nem os seres perfeitos criados por Deus são capazes de gerar energia, de produzir personalidade, de produzir mente. Então, essas coisas, essa capacidade de gerar e de fazer, só está presente no nosso Pai, só está presente na Deidade. Então, ali naquele ambiente absoluto, é um negócio complicado para que a gente pudesse existir ali. Mas se a gente fosse admitir que Deus estivesse limitado a isso, a gente estaria encapsulando Deus dentro dele mesmo e dizendo: olha, ele não pode ser mais nada. Então, coitado, infeliz, ele só pode ser isso que ele é. Mas se ele é a fonte de tudo, e ele pode gerar todas as coisas que ele quiser, isso significa que ele é infinito, porque ele não tem limites. Pode crescer, pode fazer todas as coisas que ele quiser fazer. Então, se ele é infinito, ele tem essa qualidade da infinitude. Na infinitude, existe essa condição da existência do nosso Pai que está centrado ali no nível absoluto, que é a parte perfeita, divina, maravilhosa, que sempre existiu, sempre vai existir. É uma parte dessa infinitude. Mas essa infinitude também inclui coisas que estão para florescer, que estão para aparecer, que estão para emergir, que estão para surgir. Porque se não fosse assim, se ela não incluísse todas essas possibilidades do futuro, ela não seria infinitude. Nós teríamos que admitir que Deus, então, está limitado e preso dentro desse ambiente absoluto e que não existe mais nada além daquele ambiente absoluto. Então, significaria dizer que tudo o que existiu, existe e pode existir está contido dentro desse ambiente absoluto. E isso não é verdade. Então, é assim, por isso que Deus tem uma outra característica que não é só essa existencial. Ele tem essa característica e nós falamos que ele é existencial, que compreende esse nível absoluto, e também potencial. O potencial, ele está presente na infinitude, mas ele não está ainda não emergiu, ainda não apareceu, ainda não está lá presente de forma completa, acabada e realizada. Então é uma coisa emergente que ainda vai surgir. Então, essa parte potencial é uma parte que tem que se formar, tem que se desenvolver. Ela parte, vamos dizer, de uma semente que vai se desenvolvendo, florescendo até ficar acabada e perfeita e completa. Então, enquanto ela não está terminada, ela é uma coisa que ainda não aconteceu, vai acontecer, e ela está sujeita a mutações, está sujeita a alterações. Se ela está sujeita a mutações, está sujeita a alterações, porque pega lá uma semente, ela brotou, nasceu uma florzinha, nasceu uma folhinha, cresceu o caule, ela está sofrendo mutações, está mudando. Então, essas mutações que está acontecendo funcionam nesse processo como se fosse um processo de perfeicionamento até que aquela coisa estivesse acabada. Então, nesse nível potencial, existe essa possibilidade, então, de uma coisa emergir e se materializar, se factualizar, é que está a infinitude do nosso Pai.
E é isso que faz com que ele possa escapar dele mesmo, de ser um prisioneiro dele mesmo. Então, no ambiente absoluto, não tem essa possibilidade de emergir alguma coisa ali. Tudo ali já é existencial, sempre foi e é e será aquilo que foi. Nesse ambiente da infinitude, existe essa possibilidade de realização de coisas que ainda não estão naquele ambiente absoluto. Então a gente pode dizer assim, olha, a casa de Deus, o ambiente de Deus, ele está contido dentro da infinitude de Deus, mas ele é menor que a infinitude de Deus. Então a gente ali vai expandir essa 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 casa de Deus, essa atuação de Deus para outras áreas, para outras coisas. E aí que surge a possibilidade da gente acontecer. Então, assim, é como se eu, Henrique, tenho aqui a minha casa, tenho aqui meu quintal, as minhas coisas, tal, mas eu tenho o poder de fazer acontecer coisas que estão em outro país, por exemplo, desenvolver negócios lá. Então, estou expandindo o meu território, estou expandindo a minha área de atuação, mas eu não expandi o meu universo, porque o universo que eu estou trabalhando, que eu estou usando, está restrito àquilo que eu delimitei, aquilo que eu fixei como sendo a minha área de atuação. Mas eu tenho esse potencial de expandir isso daí. Então, a mesma coisa acontece com o nosso Pai. Mas ele não está aumentando a infinitude, que não é possível aumentar a infinitude. A infinitude já significa que está tudo lá. Pode não ter sido ainda materializado. Bom, aí nós voltamos ali na nossa existência de Deus, né, que sempre foi perfeito, né? Então, por que que ele nos criou, né? Para que que a gente existe, então? Então, a gente existe justamente porque o nosso Pai, sendo perfeito, ele nunca viveu o processo de evoluir da imperfeição para a perfeição. Então, tudo que ele tem dentro dele mesmo sempre foi aquilo ali que é. Ele é perfeito. Ele não viveu a experiência de ficar grávido. Ele não viveu a experiência de construir um carro. Ele não viveu a experiência de voar num avião. Ele nunca viveu a experiência de tocar um piano. Então, ele pode até saber como é que funciona. Pode até sentar ali no piano, ler a partitura e tocar o piano, mas ele nunca fez isso antes. Então, ele não tem o processo de aprendizado para fazer essas coisas. Então, o que que ele resolveu fazer? Olha, nós temos que ter aqui, então, conquistar, preencher, esse é o potencial de preenchimento da infinitude, nós temos que preencher esse potencial partindo, então, do nada, do zero, para chegar numa coisa que está, então, terminada, completa e acabada. Então, esse é o processo evolutivo, o processo de experiência, no qual nós estamos inseridos. Então, o Pai nos criou justamente para que a gente pudesse desenvolver esse processo de experiência de partir do nada, do zero, da imperfeição, sem conhecimento, com ignorância, sem saber nada, de nada. Nós nunca fomos na escola, nunca recebemos um livro, nada. Nós nascemos e temos que aprender tudo, desde o início até o final, e aprender a fazer as coisas com perfeição, para chegar lá e ser perfeito como Deus é. Então, é um processo evolutivo, no final do qual nós seremos seres perfeicionados. Então, esse preenchimento dessa infinitude, dessa potencialidade, é a razão da nossa existência.
E nós estamos fora do ambiente absoluto de Deus, porque aquele ambiente, ele é perfeito. E nós fomos criados, né, começando do zero, imperfeitos. Nós não temos como existir naquele ambiente absoluto de Deus, que é um ambiente de perfeição. Então, na infinitude, para preencher essa potencialidade, eu falei daquela plantinha da semente que nasce e vai transmutando até o momento que fica completo e acabado. Esse é o processo que nós estamos fazendo também, que nós estamos acontecendo dentro desse processo. Então, existe um lapso de tempo. A coisa tem que acontecer, porque na eternidade do nosso Pai, na eternidade da infinitude, a imperfeição também não pode estar presente. Então, a imperfeição, dentro dessa infinitude, é uma concessão temporal para que a gente possa existir e fazer acontecer esse desenvolvimento que está lá. Então, é assim, como se tivesse um alvará temporário para que a gente pudesse desenvolver essas habilidades. Mas essa semente que está lá, que incorpora a todos nós, que também faz parte de Deus, é a parte de Deus que ainda não vivenciou essa experiência. O nosso Pai, Deus, ele não vai viver experiência nenhuma. Ele já está completo, ele já está acabado. Mas ele precisa de preencher essa lacuna de vivência dessas experiências de partir da imperfeição para a perfeição, porque dentro desse processo existem formas de fazer as coisas, de vivenciar emoções, de vivenciar coisas que o fato de você ser perfeito não permite que você vivencie. Então, o nosso Pai, o Absoluto, ele tem lá ele mesmo, o Filho, o Espírito Infinito, que são parte desse ambiente absoluto. E vai preencher essa parte da experiência não no Pai, não no Filho, não no Espírito, mas nessa semente que a gente chama de Supremo. Ele falou assim: olha, então aqui tem uma parte de mim que ainda não é perfeita e que vai ser perfeita. Estou falando da totalidade de Deus, né? Deus, o eu sou, né? Tem uma parte de mim que ainda não é perfeita e vai começar do zero e vai se desenvolver. Mas essa parte de mim não sou eu, é uma parte mesmo. Essa parte é o Supremo. Ela que vai construir e que vai ser incorporada na totalidade desse eu sou, fazer parte desse eu sou. Então, o Supremo é onde o nosso Pai definiu a ideia de fazer essa experiência de desenvolvimento. E o Supremo, então, é um ser divino que ainda não está perfeito e que tem que alcançar a perfeição através do processo das experiências. E é por isso que foi criado todo esse universo onde nós estamos inseridos aqui. Então, pensa assim de novo no Henrique, na casa dele. O Henrique está buscando a perfeição. Nesse momento aqui, eu sou o Supremo, né? Então, o que que eu faço na minha casa? Esse é o meu domínio, o meu terreno, a minha área de atividade, é onde eu atuo. Então, aqui na minha casa, eu vou lá, eu coloco planta, eu tiro planta, ponho móvel, tiro móvel, posso fazer as coisas da maneira como eu posso, tenho condições de fazer, e aquilo que me é permitido fazer. Então, dentro de alguns limites, eu mexo naquilo ali e eu administro do jeito que eu quero. As pessoas que me cercam, os meus filhos, por exemplo, quando nascem, eles estão sujeitos ali, eles são parte de mim, eles fazem, vão se desenvolvendo dentro de um guiamento, dentro de uma orientação minha.
Então, eles são como se fosse uma parte de mim. Ora, no Supremo não é diferente. A casa do Supremo é todos esses universos, né, que a gente vive, esses 7 superuniversos onde a gente está vivendo a experiência evolutiva. Então, essa parte dos 7 superuniversos é a parte que nós podemos perceber do Supremo. É como se estivesse olhando para o Henrique e falar, aqui está a casa dele aqui, tem lâmpada, não tem, acende, sai água na torneira, não sai. O Supremo também tem todas essas coisas. Só que numa dimensão gigantesca. Ele tem os 7 superuniversos, é a casa dele. Com tudo que está lá dentro daquela casa, dentro dos 7 superuniversos, com todos os planetas, com os sóis, com todas as energias e com todos os seres que estão ali habitando aquele negócio ali, né? E nós atuamos dentro dessa realidade que nós percebemos do Supremo, como se nós fôssemos filhos dele, parte dele. Na verdade, nós somos uma célula do Supremo, uma parte dele, uma partezinha dele, né? Então, é uma grande família aquele negócio, o território do Supremo, os 7 superuniversos, com todo mundo que habita aquilo ali, com todos os planetas, todo esse negócio. Essa é a ideia do ambiente que o Pai criou, que é um ambiente finito, para que o Supremo pudesse desenvolver essa experiência e partir do zero, do nada, para chegar na sua perfeição. Então, tem algumas coisas que o Supremo controla diretamente, assim como nós controlamos na nossa casa. Então, por exemplo, queimou uma lâmpada aqui, eu vou lá buscar uma lâmpada nova e ponho aqui para resolver o problema da lâmpada queimada. Ah, deu um problema na torneira, eu vou lá e resolvo o problema da torneira. Ah, eu quero plantar uma planta aqui, eu vou ali e planto aquela planta ali. Então, o Supremo, com relação às coisas físicas do universo, ele faz a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa como cada um de nós faz no meio ambiente onde nós estamos. Então, o Supremo, na verdade, comanda os instrumentos necessários para fazer com que as coisas materiais, as coisas físicas, funcionem como elas têm que funcionar, do mesmo jeito que nós fazemos. Nós não somos geradores da energia física. Nós não somos os provedores de todas as coisas que nos cercam. Mas nós somos os administradores e os manipuladores de todas essas coisas. A mesma coisa acontece com o Supremo. Então, ele tem lá um exército de pessoas, de seres, organizadores da força, diretores de potência, que organizam todos os planetas, organizam todas as coisas de uma forma tal que tenha um certo equilíbrio. Mas o Supremo tem que ficar ali olhando. Opa, aqui o planeta Terra está se afastando do Sol. Eu não posso deixar isso acontecer. Ou vamos empurrar o planeta de volta aqui mais para pertinho do Sol. Ah, precisa acertar a gravidade aqui, controlar a energia disso, controlar a energia daquilo. Então, o Supremo, assim como nós, ele controla o ambiente físico, que é os 7 superuniversos. Ele tem esse poder de controlar. Limitado pelas capacidades que ele pode ter de administração só. Não é o Supremo que gera a energia física, não é o Supremo que gera a, a, a força mental, não é o Supremo que gera a energia espiritual. Ele não é fonte dessas coisas, mas ele é o administrador e o manipulador de todas essas coisas, assim como nós somos no nosso ambiente. Então, ele tem também
além de administração das coisas como nós temos, a mesma dificuldade que nós temos de controlar os membros da família, de controlar os nossos amigos, de controlar as pessoas que nos cercam. Então, nós temos livre-arbítrio, as pessoas que estão conosco também têm livre-arbítrio. Nós queríamos que tudo ficasse de um jeito, que é o jeito que a gente gosta, controlar a vida das pessoas. O Supremo não consegue fazer isso e ele tem consciência de que ele não consegue controlar a vida das pessoas. Então, o Supremo já sabe que cada uma dessas personalidades que estão vivendo com ele entregam para ele uma experiência que é vivida por aquela pessoa que está fazendo parte daquele pacote. Então, ele observa aquela pessoa, ele convive com aquela pessoa, com cada um de nós, aprende a maneira como nós estamos fazendo as nossas coisas, aproveita aquilo que tem valor, ele vê de que maneira nós alcançamos a perfeição em determinadas coisas e fala: ah, o Henrique conseguiu fazer esse negócio aqui direito, essa é a fórmula para fazer. Isso é o que nós deveríamos fazer com todas as pessoas que nos cercam, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com todo mundo. Então, nós deveríamos ter aquela ideia de que, assim, olha, cada uma dessas pessoas tem uma vontade própria. E, embora elas estejam vivendo comigo aqui no meu universo, esse universo não é só meu. Esse, esse ambiente perceptível do Henrique pertence também a outras pessoas. Tem outras pessoas inseridas nesse ambiente. E essas pessoas também querem fazer a mesma coisa que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu vou lá, quero colocar um quadro numa parede, pode vir a esposa, o filho, ou alguém dizer: não, esse quadro não é legal, eu quero colocar esse outro aqui. Então, assim, cada um, cada uma das pessoas que convivem conosco, naquele ambiente em que nós vivemos, também tem o mesmo desejo, a mesma vontade de fazer as coisas acontecerem naquele ambiente da maneira como elas gostariam que fosse. E é aí que começam os nossos problemas, né? Porque a gente quer que seja do nosso jeito, nós não queremos que seja do jeito das outras pessoas. Então, quando a gente fala que a gente tem que alcançar a perfeição, muitas vezes a gente confunde a perfeição com a pintura bem feita, o penteado bem feito, o corte do tecido bem feito, a parede bem montada, então a aparência física. A gente fala: olha, esse negócio aqui não tem defeitos, funciona que é uma maravilha. Isso é parte do processo de perfeição, mas não é o que Deus está pedindo para nós. Não é o que o Supremo está pedindo para nós. Não é o que nós temos que fazer, não é essa a perfeição do nosso Pai. Pode até fazer parte, mas não é isso. O que o Pai está querendo que a gente faça é o seguinte: de que maneira você, Henrique, consegue, nesse ambiente onde você está inserido, conviver com as outras pessoas de maneira que vocês vivam juntos, sem conflitos, cada um fazendo a sua parte, cada um cedendo um pouquinho para o outro, cada um aceitando a ideia do outro, de maneira tal que todos juntos vão construir esse ambiente, dando a ele a melhor condição possível para acomodar todas essas pessoas que estão inseridas nele. Esse é o nosso desafio. Essa é a perfeição que o nosso Pai está nos pedindo. Que a gente consiga fazer parte desse universo no qual nós estamos inseridos, aceitando que outras pessoas fazem parte dele, assim como nós fazemos,
E que nós nos unamos, nos juntemos a essas pessoas para fazer com que esse lugar, para fazer com que toda essa coisa seja a melhor possível para acomodar todo mundo. Então, essa é a ideia de perfeição que o nosso Pai está buscando. E é por isso que chama reino de Deus. É por isso que a gente fala de luz e vida. Quando a gente chegar em luz e vida, não é que todo mundo virou estrelinha. Não é que todo mundo é perfeito. Vai ser. Mas não é porque cada um de nós é perfeito. A gente alcança luz e vida porque a gente alcançou o ponto máximo de equilíbrio, harmonia, felicidade, vivência de todos conjuntos, conjunto com justiça, com amor, com igualdades de oportunidade, com todas as coisas. A gente não tem conflitos, não tem divergências. A gente aceita as coisas de uma maneira natural, pacífica, e todo mundo tem o seu próprio espaço, mas a gente consegue conviver juntamente em harmonia e com felicidade todo mundo, um ajudando o outro, um servindo o outro e fazendo com que as coisas aconteçam. Isso é um mundo de luz e vida. Desapareceram os conflitos. Desaparecer os conflitos é encontrar esse ponto de harmonia que nós temos que encontrar para conviver todos juntos. E essa é a perfeição que o nosso Pai busca em nós. É isso que faz com que a gente possa estabelecer uma unidade capaz de conviver todo mundo junto, com felicidade, aceitando uns aos outros, sem briga, sem conflito, admitindo que cada um de nós pode ser diferente e aceitando que aquele quadro que eu queria colocar na parede vai ser melhor se for o quadro que a Sueli queria colocar. Sei. Então, esse processo é o processo que nós temos que alcançar. Ok, agora nós estamos prontos para falar de erro, pecado e de iniquidade. Então, na verdade, o que nós estamos falando é que essa busca de harmonia que nós temos que encontrar tem que suprimir todas as ideias de coisas que possam fazer com que as personalidades se afastem. É por isso que o pai diz, né, os reveladores dizem, que nós temos um pai e somos todos irmãos. É uma irmandade. A irmandade pressupõe que nós vivemos todo mundo junto, no mesmo ambiente, e aceitamos todos que possamos conviver ali compartilhando daquele ambiente com amor, com serviço, com igualdade, sem conflitos. Isso não significa que nós temos que concordar com tudo. Tem muita coisa que eu não vou concordar, coisa que eu não gosto, ou que eu não faria para mim, se eu tivesse que fazer. Então, por exemplo, eu posso não gostar de fazer tatuagem. Então, se alguém faz tatuagem, não significa porque eu não gosto de fazer tatuagem em mim, eu não posso gostar daquela pessoa. É um problema dela. Ela fez a tatuagem nela, não fez em mim. E ela carrega dentro dela outros valores e outras coisas que com certeza tem muita coisa para me oferecer, muita coisa para dar. Então eu não posso me afastar de uma pessoa só porque a aparência física dela não combina com uma aparência física que é aquela que eu gostaria. Então, de novo, nós não precisamos concordar nem gostar de tudo que nós estamos vendo. Mas nós temos que entender que todos nós somos parte
desse processo, estamos juntos. E, de repente, o Supremo, o nosso pai, está dizendo assim: olha, o Henrique, eu quero ele desse jeito que ele está ali. O Zezinho da esquina, eu quero ele com o cabelo vermelho, para ficar no meio dos outros lá e aparecer aquele cabelo vermelho. Sei, é o Supremo que está querendo que aquele negócio seja daquela forma. Então, o desafio é exatamente esse, da gente compreender que nós somos parte de um universo e que nós não somos dele. Esse universo não está aí para nos servir. Esse universo não nos pertence de forma exclusiva. Nós não somos a última bolacha do pacote. Pelo contrário, esse universo nos pertence, mas nós pertencemos a esse universo. Então, se a gente pensar assim, não é difícil a gente perceber que cada coisa que nós fazemos afeta todo mundo que está naquele ambiente que está ali. É só olhar dentro de casa, né? Nós temos lá não sei quantas pessoas dentro de casa. Cada coisa que um faz ali afeta todos os outros. O chulé do meu filho Darlan está impressionante. Eu não consigo ficar perto dele hoje. Então, assim, cada um de nós temos coisas que nos incomodam com relação aos outros. Algumas coisas têm solução, basta uma conversa. Outras coisas, não adianta, tem que ser daquele jeito que está ali. Então, nós vamos ter que aprender a conviver com aquilo ali. Então, o que Jesus fala que é o mal é justamente essa falta de habilidade que nós temos para nos relacionarmos com as outras pessoas. Ele diz lá o seguinte: olha, é o resultado da nossa ignorância. Essa ignorância parte do pressuposto que nós somos o dono do universo. Parte do pressuposto que eu sou a última bolacha do pacote. Parte do pressuposto que tudo que existe em torno de mim tem que estar lá para me servir. E essa é uma ignorância, porque nós não somos isso daí. Então, o que nós temos que pensar é de que maneira nós conseguimos conviver um com os outros, convivendo um ambiente comum onde todos possam participar, posto que esse ambiente não pertence individualmente a nenhum de nós, mas sim ao conjunto, a todos nós. Então, de que maneira que nós convivemos junto, felizes e aceitando as dificuldades e as diferenças que existem entre cada um de nós. É por isso que Jesus fala, né, do amor e do serviço, e mais serviço, e mais serviço, né? Então, se nós não fizermos, não tivermos essa consciência de que os outros que estão à nossa volta são tão importantes quanto nós, o que vai acontecer é que nós vamos continuar atuando sempre com aquela ignorância de que nós somos o dono do pedaço. É daí que surge aquela ideia de que, olha, os incomodados que se mudem. Não, os incomodados não vão se mudar. Enquanto a gente estiver pensando que o incomodado tem que se mudar, nós não vamos chegar em luz e vida nunca. Por quê? Porque nós estamos afastando as pessoas que têm que conviver com a gente no mesmo espaço, no mesmo ambiente que a gente está. Então, todas as nossas atitudes e comportamentos que fazem com que uma pessoa possa ser afastada de nós porque nós defendemos um interesse que para nós é mais importante que ter aquela pessoa do nosso lado, então nós estamos fazendo mal. Sempre. Sempre que a gente não respeita a individualidade de uma pessoa, o direito dela estar ali presente, sempre que a gente não respeita as limitações daquela pessoa, é como você sair para
andar com uma pessoa na rua, mas aquela pessoa teve paralisia infantil, é coxa, né? E você está andando ali na frente e fica o tempo todo, "Ô, anda logo, né? O outro está lá arrastando a perna, né? Mas escuta, ele tem uma limitação, né? Essa limitação, que é fácil de entender quando a gente fala de uma pessoa que está arrastando a perna, ela existe com relação àquela caixa de ferramentas que eu estava falando no começo. Então, cada um de nós nasceu nesse meio ambiente em que nós estamos inseridos, né? E recebeu uma chuva de informações, recebeu milhares de inputs que ajudaram a fazer com que nós construíssemos uma ideia própria de vida. Nós assimilamos tudo aquilo ali, processamos e definimos a maneira como nós achamos que as coisas têm que ser. Só que cada um de nós teve uma experiência diferente para assimilar isso daí. Então, nós não podemos esperar que cada um de nós responda para cada uma das situações que a gente vive no dia a dia em conjunto, da mesma forma que nós respondemos. É por isso que muitas vezes nós não podemos fazer julgamento, fazer juízo. Nós temos que ter paciência, temos que ter perseverança com as pessoas e tentar compreender as limitações que cada pessoa tem. Eu não posso ser abusivo de pretender afastar uma pessoa apenas porque ela tem menos conhecimento que eu, ou tem uma experiência inferior à minha. Essa pessoa, ela tem limitações às quais eu possivelmente não estou submetido, mas não é porque ela quis que fosse assim. Então, o meu papel de serviço é ajudar essa pessoa a superar essas limitações com amor, com serviço e mais serviço. Então, tudo aquilo que nós fazemos, que nós achamos que nós somos bonzinho demais, porque nós não matamos ninguém, não roubamos ninguém, não somos pedófilo, né? Não somos vampiro, não chupamos o sangue de ninguém. A gente fala, nossa, eu sou muito bonzinho, eu sou uma pessoa boa, uma pessoa de bem. Não. Quantos gordos você escorraçou da sua vida? Quantos homossexuais? Quantos cabelos pintados de amarelo, de vermelho, de azul? Quantos tatuados? Quantos analfabetos? Quantos pobres? Quantos. Então, assim, vamos fazer uma lista aqui das pessoas que nós isolamos do nosso relacionamento no dia a dia, porque não combina com aquilo que a gente quer. Mas o nosso pai está lá, dentro daquela pessoa. O ajustador do pensamento está lá. Ele não fez diferença, ele não fez acepção daquela pessoa, mas nós vamos lá e fazemos, né? Então, esse é o processo que a gente tem que assimilar de desenvolvimento. Então, o mal, nas palavras de Jesus, é cada vez que nós fazemos alguma coisa que pode afastar alguém de nós, seja por rejeição, seja por submissão, seja por qualquer razão que a gente atue de uma forma que não seja amigável, que não seja de irmandade com qualquer pessoa, nós estamos fazendo mal. Nós não estamos colaborando para a construção desse todo, para a construção do universo amigável, para a construção do reino de Deus. Então, sim, matar uma pessoa é horrível. Não pode ter nada pior do que destruir uma pessoa. Mas aquilo é um evento isolado, aconteceu. A gente faz coisas erradas todos os dias. Nós temos que pensar exatamente, prestar atenção cada vez que nós fazemos alguma coisa que nós
provocamos em alguém uma reação de afastamento, de isolamento, um sentido de rejeição. Cada vez que a gente faz isso, a gente está fazendo mal. Então, quando o Pai fala para nós que o segredo é nós amarmos a todos os nossos irmãos, o que ele está dizendo não é que nós temos que sair na rua e ficar catando todas as pessoas para trazer dentro de casa, dormir na nossa cama, comer da nossa comida, beber água junto com a gente, curar as feridas da pessoa e tudo isso. Nós podemos fazer isso se nós quisermos. É bom também. Mas o que o pai está dizendo é o seguinte: respeite a individualidade de cada indivíduo. Tenha amor pelas pessoas por saber que elas têm no mundo a mesma importância que você tem. Então, esse amor que nós temos que ter pela humanidade é exatamente o amor de saber que aquela pessoa está igualmente lutando para construir o mundo, o reino de Deus, da mesma forma que nós estamos lutando. Então, nós não temos a obrigação de salvar as misérias do mundo, porque nós não temos esse poder. Mas nós temos sim o poder de fazer com que o universo seja mais amigável, com que ele seja mais agradável, com que a gente possa conviver junto, com que a gente possa se aceitar mutuamente e a gente possa, então, oferecer um ombro, oferecer um serviço, de alguma forma, e não afaste as pessoas de nós. E esse é o mal, né? O pecado todo mundo sabe o que é. Pecado você vai lá, já sabe de antemão que você está fazendo errado, mas vai lá e faz. Então, no mal, a gente muitas vezes não sabe que está fazendo mal. Por quê? Porque nós somos ignorantes. Nós não temos essa percepção que Jesus tinha de, ao passar pelo caminho, abraçar a todas as pessoas, dar atenção a todas as pessoas, de não menosprezar ninguém, de ter paciência com as pessoas. Então, é isso que nós temos que tentar fazer no dia a dia. O pecado, quando a gente sabe já que está fazendo errado, e assim mesmo vai lá e faz, só denota que está faltando fé para cada um de nós, né? Por quê? Porque a fé é aquilo que pode fazer com que mude a nossa vida de uma vez, né? Então vamos pensar assim, olha, é uma comparação meio boba, mas vamos pensar assim, o sujeito, o estudante, dedicado, determinado, que quer fazer prova para passar na federal e entrar no curso de medicina. Aquilo ali é a meta de vida dele. Ele está ali, né? Então, aquele estudante estuda 24 horas por dia, aquele negócio ali. Está lá estudando. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Aí vem os amigos e falam assim: olha, vamos dar uma esticada no boteco ali, vamos tomar uma. Fala, não, eu tenho que estudar, amanhã eu tenho prova, não vou, não posso ir. Desculpa, mas essa uma eu não vou. A namorada liga, poxa, vem cá, né? Papai não está em casa, a mamãe também não. Vamos passar umas horinhas junto, né? Desculpa, não posso ir, tenho que estudar, né? Então, assim, é essa determinação de não sair, não arredar o pé daquele objetivo. Nesse caso, essa determinação, essa coisa é uma coisa física, é uma coisa mental, um processo mental com a pessoa ali, né? A nossa determinação é com relação ao nosso pai. Eu quero chegar no meu pai. Eu tenho que perceber a existência do meu pai dentro de mim. Eu quero conquistar a vida eterna. Muitas vezes eu já falei isso, né?
Não sei se meu dia terminar, se a minha vida aqui neste mundo terminar daqui a 2 horas, seja porque Deus não fixou o horário que eu vou morrer, mas pode ser que meu organismo diga, olha, daqui 2 horas você vai apagar. Eu, se eu soubesse disso, eu não conseguiria acrescentar nenhum minuto nessa vida desse organismo. Zero. Posso fazer o que eu quiser. Se ele for apagar ali, ele vai apagar. Pronto. Mas todos nós temos o poder de conquistar a vida eterna. Todos nós. Ninguém consegue tirar esse poder de nós. Ninguém, absolutamente ninguém. Então, se eu me determinar a conquistar a vida eterna, alcançar meu Pai, porque eu me relaciono amorosamente com meu Pai, porque eu estou convencido e tenho fé de que é a existência do meu Pai e fazer a vontade dele é o que vai me levar até ele, olha, pode acontecer o que quiser. Essa fé que eu tenho, essa força que eu tenho de não trair a vontade do meu Pai, o amor do meu Pai e chegar até ele, não tem nada neste mundo que vá me desviar daquilo ali. Então, por isso que eu digo que o pecado, quando ele é cometido, ele acontece porque a gente não tem fé. A nossa fé não é suficiente para impedir que a gente se desvie daquilo ali. Então, aquela vida de retidão, né? É só olhar para a vida de Jesus. É lógico, nós não vamos ser Jesus, mas é só olhar para a vida de Jesus. A quantas tentações ele foi submetido durante a existência dele entre nós. Até a mulher rica e bonita queria casar com ele e sustentar a família dele, ele caiu fora, né? Então, é, ele resistiu a todas essas tentações porque ele tinha essa fé, essa consciência de que ele tinha que andar nesse caminho de retidão para alcançar o pai dele. E a mesma coisa é conosco. Agora, a fé é uma coisa que a gente desenvolve. Ninguém vem, né? Não vem o nosso pai, não vem o filho, o espírito, não vem alguém e fala assim: olha, toma aqui, ó, de presente, você acabou de ganhar uma fé. Não acontece isso. Então, a fé é desenvolvida através do nosso relacionamento pessoal com Deus. Então, ela começa muito tenuezinha, muito fraquinha, com aquela ideia de que primeiro você aceita a existência de Deus, depois você começa a procurar por Deus, depois você desenvolve no dia a dia, até pelos acontecimentos da tua vida, um relacionamento com o Pai que cada vez mais te dão aquela convicção e aquela percepção da presença dele dentro de nós e do amor que ele tem por nós e que nós acabamos desenvolvendo por ele. Então, essa fé ela vai desenvolvendo, e é por isso que existe aqueles 7 círculos psíquicos, né? Ela vai crescendo gradualmente, né? À medida que nós incrementamos ou desenvolvemos esse amor pelo nosso Pai. E a manifestação desse amor se dá por essa habilidade, essa capacidade nossa de desenvolvermos esse ambiente amigável, esse relacionamento amigável com o universo que nos cerca. Então Jesus dizia: olha, à medida do amor que você tem por mim, do amor que você tem pelo meu Pai, é o do respeito, do amor que você tem pelo seu irmão. Então, nós aprendemos a amar o nosso Pai na sua criação, né? Quando a gente percebe essa criação, esse universo que ele nos deu, e na medida em que nós nos envolvemos, nos relacionamos com as pessoas e aprendemos
admirar as diferenças, a respeitar as diferenças, a servir as pessoas, a amar as pessoas, a compreender que elas são nossos irmãos, que elas são partes desse reino. À medida que a gente vai desenvolvendo esse sentimento, mais e mais e mais nós vamos percebendo o nosso Pai. E mais nós desenvolvemos a nossa fé. E cada vez menos nós nos sujeitamos a nos desviar daquele caminho que pode nos afastar do nosso Pai e desse reino que o nosso Pai está buscando construir com a ajuda de todos nós, né? Então, o segredo, o segredo é esse, é nós aprendermos a conviver com esse universo que nos cerca, aceitar que nós somos parte dele e ele é uma parte de nós também. E que nós estamos inseridos ali, convivendo com todos. E todos nós estamos juntos naquele barco. Todos nós estamos juntos naquele pacote ali. Nós não estamos sozinhos ali. Nós temos que aprender a viver juntos esse ideal do reino de Deus, esse amor fraternal. Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos passar a respeitar todas as pessoas, a amar a todas as pessoas, sem necessidade de pegar ninguém no colo, sem necessidade de dar cobertor para ninguém. Até podemos fazer isso, mas não é essa a ideia. Mas respeitando a todos nós e construindo juntos. Então, a ideia do pecado e do mal é essa. A nossa ignorância, a nossa imperfeição faz com que a gente não perceba a perfeição que o nosso Pai está pedindo para todos nós. Então, todos os dias vale a gente fazer uma análise do que foi o nosso dia e de como nós nos relacionamos com todas as pessoas que nos cercam. De que maneira nós tratamos essas pessoas? Que tipo de serviço nós prestamos a todas elas, né? Então, acho que é isso, pessoal. Eu não falei nada, vocês podiam me interromper a qualquer momento. Eu fico aqui falando, né, de uma maneira até meio cansativa, mas fiquem à vontade para criticar e falar. Eu espero que a gente tenha conseguido, assim, construir uma ideia do que é o reino de Deus. E a gente tem muita fixação em cima das questões de conhecimento, em cima das questões intelectuais. Então, nós temos que perceber que sabedoria não tem que necessariamente envolver o conhecimento. Porque se tivesse que envolver o conhecimento, tivesse que envolver altos estudos, altas patentes e todo esse negócio, o morador debaixo da ponte nunca desenvolveria sabedoria. E a sabedoria não é desenvolvida pela mente. A sabedoria é desenvolvida pelo espírito. Então, porque o espírito é quem tem a habilidade de coordenar e conduzir a mente para as coisas que permitam que nós tomemos as decisões acertadas. Acertadas do ponto de vista da perfeição do nosso Pai, do ponto de vista da construção do universo. Porque nós podemos fazer muita coisa que a gente acha que está fazendo certo, mas isso está construindo aquilo que o nosso Pai quer que a gente construa. Essa que é a ideia, né?